Você sente que é uma pessoa que consegue se comunicar de forma clara e objetiva? Você sente que as pessoas entendem o que você está querendo comunicar, o que você está querendo dizer? Ou geralmente gera ruídos, as falas das pessoas às vezes te atravessam muito e você sente que acaba atravessando demais as pessoas? Estou trazendo tudo isso porque na demonstração de captação psíquica do vídeo de hoje, o foco vai ser a questão da clareza na comunicação. Entender a fala, o momento de troca entre duas pessoas, como um lugar onde dois inconscientes se encontram e se dialogam. Então, olhar para a nossa comunicação, na maneira com que a gente se comunica, seja em relacionamentos de amizade, relacionamentos com parceiro ou parceira, é essencial a gente ter um processo de reparar nas nossas questões inconscientes, nas energias, nos interesses que estão ali em jogo. Então, a comunicação em si, clara, e ter clareza do que quer, de se posicionar, de saber gerenciar as necessidades das pessoas nas relações, é algo muito importante de se ter, de se desenvolver, e que a gente vai trabalhar um pouquinho aqui no vídeo de hoje, a partir da demonstração, através de um atendimento com captação psíquica real. Então, essa série de vídeos, eu pego uma pessoa voluntária, né, e trabalho com ela algum foco que ela queira trabalhar, bem no esquema que eu trabalho nos atendimentos à distância do Projeto Franciscanos. A pessoa me envia as questões dela, a gente estabelece um foco, um tema, e a partir dali eu acesso o campo sutil da pessoa à distância, faço os trabalhos, né, os procedimentos apométricos e faço a investigação através da captação dos fragmentos de consciência que estão em desarmonia, né? Se você quer saber mais sobre o trabalho com memórias de vidas passadas, da captação, tem outros vídeos onde eu me aprofundo só nisso. Então, procura aqui no canal, um dos vídeos mais antigos lá fala exatamente sobre isso, né? E eu sempre trago um pouquinho a mais aqui durante a captação, mas é algo que você encontra informações mais profundas aqui no meu canal, se você quiser, claro, se aprofundar. Aqui a ideia é o procedimento, é mostrar para vocês na prática o trabalho com as partes dos fragmentos de consciência e eu busco fazer da forma mais didática possível, né? Se for do seu interesse, receber um atendimento com captação, ou seja, quem sabe trabalhar a sua comunicação. Você sente que você sempre é mal entendida, ou pior, você sente que é uma pessoa que fala, 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 e ninguém respeita o que você fala? Onde que está a sua autoridade vibracional na sua fala, no seu contexto, né? Então, é algo para a gente começar a investigar um pouco mais, e eu convido você a entrar em contato comigo, meus contatos estão na descrição, né? WhatsApp, Instagram, tanto para o atendimento particular quanto para o Projeto Franciscanos. Então, vamos ver aqui só o foco e um breve resumo do que a pessoa trouxe, né? Lembrando que eu sempre mantenho o anonimato da pessoa, né? Então, ela trouxe aqui, clareza na comunicação dos relacionamentos, trazer um diálogo que seja construtivo. Então, o relato dessa pessoa é que, principalmente em relacionamentos amorosos, sempre tem um estranhamento, uma fala de alguma das partes que acaba gerando incômodos que levam, muitas vezes, a rompimentos, né? E ela se questiona muito, essa pessoa, se ela que foi a grossa, o que ela falou de errado, ela busca ser muito transparente nas relações, né? Então, aqui, eu trouxe esse foco justamente pensando nessa perspectiva de relação a dois, né? O que dentro dela é estimulado com a presença dessa figura ou de outra figura, né? Que ela se relacione, né? E vice-versa, para ter clareza nessa troca. O que está sendo comunicado, muitas vezes, não é só a mensagem objetiva, mas a carga emocional inconsciente que aquela mensagem traz. E isso a gente pode ir criando cada vez mais consciência para ter mais noção do que eu estou externalizando, certo? Então, esse é o foco, última vez, só para lembrar, clareza na comunicação dos relacionamentos, trazer um diálogo que seja construtivo. Então, eu falei o foco, eu já estou em ressonância com o campo a partir desse tema, e eu já fiz as estruturas protetivas, bolha de proteção, túnel de luz, bolha de proteção na pessoa que eu estou atendendo, para isolar de ruídos externos. Não é que eu vou me proteger da pessoa, pelo contrário. A partir do momento que eu decidi atender alguém, eu não tenho proteções, eu tenho a responsabilidade de harmonizar e receber e retornar de uma forma mais organizada a informação que ela me manda.
Também aqui. Eles acham que eu sou empregada deles. Não que eu sou mãe. Ninguém valoriza o que eu faço. Ninguém me dá um obrigado. A comida tá quente, todo dia. A mesa limpa, o chão impecável. E se eu brigo, eu sou ruim. E se eu brigo, eu que tô errada. Se eu reclamo, eu que sou a chata. Ele não. Ele pega os meninos e vai brincar. Volta, amassado, nojento. Se já for naquela floresta, no meio do mato, e eu tenho que ficar. Ele vem suja tudo, e se eu reclamo, eu sou ruim. Eles não sobreviveriam um dia sem mim aqui. Então, aqui eu vejo uma personalidade múltipla feminina, ou seja, uma memória, um contexto de outra vida, de uma senhora, dona de casa. Ela mora numa casa relativamente grande, né? É cercada de florestas, assim. O pai, a figura paterna ali, o marido dela, ele meio que ele já tem uma grana boa, ele trabalha numa fazenda ali perto, né? Então ele tem muito tempo livre e eles têm três filhos homens, assim, mas são todos homens, assim. Então ele se empolga muito, ele tem a liberdade dele, né? Tem as questões dele. Ele vai, brinca com os moleques, ensina eles a caçar. E ela está naquele lugar que na época, no contexto antigo, era muito comum de servidora, né? Só que ela tem as vontades dela e ela está se sentindo muito reprimida, não está se sentindo validada, né? E aqui, então, é uma parte que, de certa forma, quer ser vista, né? Então, ela está em busca de se colocar e ser vista e ser respeitada, né? De assumir os desejos dela e transmutar um pouquinho esse lugar ruidoso, né? Porque aqui eu fui avançando, eu vejo que ela fala, mas não fala. Ela fala, mas ela não sustenta as vontades dela, né? É um enfrentamento difícil para a época. Era uma posição muito já dada, já consolidada, que era muito difícil realmente de conquistar espaços, né? Mas a gente traz justamente para uma atualização, sendo que a pessoa atendida não tem mais, já tem mais liberdade para se trabalhar nesse sentido, né? Ela tem mais liberdade para impor as vontades dela. E esse é o processo aqui, né? De trazer, de eliminar um pouco dos ruídos e assumir e bancar a longo prazo as vontades, né? Não ceder. Às vezes a gente fica muito, enrolei com a coisa aqui. Às vezes a gente fica muito receoso de perder as pessoas por conta de se posicionar. E aí a gente fica aquele não meio dito, né? A gente tenta olhar as coisas de um prisma muito só. Então aqui eu vou entrar em contato com ela, ajudar ela a movimentar. O senhor quer alguma coisa? Eu me coloco na cena, né? Meu marido te convidou, ele está fora. Poderia esperar, retornar a outro momento? Não, eu vim conversar com você. Eu vim aqui para te ajudar. Ora, essa. Eu, como assim? Ele disse que ele estava precisando de alguma coisa. Não, está tudo bem, está tudo certo. E garanto que aqui está tudo sob controle. Aqui eu já percebo na postura dela uma tendência a reprimir os sentimentos. Ela, até 5 minutos antes de eu aparecer, ela estava chorando e mordendo de raiva. Agora, na presença dos outros, ela tem uma capacidade muito grande de controle das emoções para não transparecer, mas por dentro ela tá pensando assim, ai, o que que é esse moleque, ai, vai sujar tudo de novo, o que que meu marido, enfim. Bom, e aí eu vou trazer ela para a consciência de que ela não está mais naquele momento. Presta atenção no corpo que você está utilizando para falar. É isso. Tá vendo só? Você não tá mais nessa casa, você não tá mais com essas pessoas. E meu nome é Matheus, e eu vim aqui por ela porque é alguém muito importante para você.
me permitiu estar aqui para te ajudar a sair desse lugar de dor, de reclamação. Isso também está atrapalhando outra pessoa. Como assim? Eu não atrapalho ninguém, eu não saio daqui. Percebe? Tudo isso que você está falando já aconteceu. Vamos expandir, vamos olhar o contexto inteiro. Aí eu ajudo ela a entrar em contato com a história dela, né? E também para eu acessar de uma forma mais concisa, assim, para entender o padrão, né? Ela se casou muito orgulhosa. Ela fez tudo certinho, na adolescência foi uma menina extremamente comportada, sabia todas as coisas da casa, então, na cabeça dela, o sucesso estava garantido, ela ia ser a esposa perfeita, e isso ia garantir que ela fosse vista, né? Ela falou, se eu, ela casou já com essa ideia, eu vou ser perfeita, porque daí ele vai, vou ser valorizada, vou ser vista, vou ser reconhecida por isso. E aí veio a realidade. O marido era um pouco leniente, ele gostava mais de se divertir, ele, por ter mais recursos, ele não tinha tanta responsabilidade, né? Ele gostava muito de se divertir, ele gostava de ir para mata, lagos e tal. Então, ele tinha uma certa responsabilidade e uma energia juvenil muito mais solta. E ela foi se frustrando, né? E aquela expectativa de ser vista, de ser reconhecida, não foi sendo correspondida. Mas ela também é muito apegada a esse papel, né? Então agora eu mostro para ela que, ó, você está em outra condição. Pega esse cordão que está atrás da sua nuca. Tá vendo só? Você e essa pessoa estão conectadas. É ela que está no agora, é ela que está vivenciando as coisas, essa pessoa, e ela está buscando relações de intimidade com outras pessoas. Só que para ela está sendo um processo estranho, confuso, ruidoso. E a gente está aqui justamente para ajudar a entender. Estranho, muito estranho. Aqui aqui é um processo de entrar em contato com as frustrações. Eu vejo uma tendência a sentir energia e reprimir e elaborá-la de uma forma mais culta, de sempre uma comunicação que às vezes, para tentar ser clara e objetiva, mascara uma raiva, mascara um sentimento inconsciente, né? Isso eu vejo de ambas as partes atualmente nesse relacionamento, então a gente vai fazendo limpezas de laríngeo. Transparência, sinceridade, laríngeo em relação com o cardíaco. Ou seja, não uma sinceridade que doa, mas que seja uma comunicação mais transparente, mais coerente, né? Eu falo, não é, eu falo, se eu falo uma coisa, mas a fala vibra outra emoção, né? Se eu falo com calma, com pontualidade, mas por dentro eu tô puto da vida. Enfim, eu tô aqui, então, ajudando ela a reconhecer que as vontades dela são válidas, para ela olhar para esse, desfixar desse lugar de ser perfeito, de ser sempre corresponder às expectativas dos outros, de buscar uma autenticidade, de não ter medo de mostrar que você também é gente. Ela tinha muito esse receio, ela se segurava muito, né? E isso vai gerando muitos ruídos. E a fala naturalmente vem carregada desses ruídos, né? Então a gente vai limpando, percebe. Então agora você vai se afastar dessa pessoa, abrindo espaço para ela assumir as raivas, as tristezas, entrar em contato com essas nuances também, que faz parte, né? Precisam de alguma forma ser olhadas, ser vistas, raivas, frustrações, medos, nojos, a nossa parte, entre aspas, nojenta, tá bom? Solta, se desprende de muita estrutura, muita forma de como que agir, de certo e errado, dificulta uma autenticidade. E essa autenticidade traz autoridade vibracional, tá bom? Então você segue com as filhas de Maria,
abrindo espaço para essa pessoa. Vai em paz. Então, aqui uma coisa interessante, né, que eu deixo aqui de resumo para você que está me assistindo até agora, nesse trabalho com as memórias de vidas passadas, é o inconsciente, ele carrega aspectos nossos que socialmente não são aceitos. Algumas raivas, algumas injustiças. A mente consciente, a sociedade na nossa cabeça, ela é naturalmente julgadora desses impulsos. Então, a gente precisa encontrar um lugar onde a gente faça mais as pazes com isso, com as nossas sombras, com os nossos aspectos ruidosos, e entender que eles têm um lugar, né? Uma raiva, ela mostra uma insatisfação com alguma coisa, né? E como que eu lido com essa insatisfação é o pulo do gato, né? O quanto que eu reprimo, o quanto que eu me perco demais em convenções sociais e vou empurrando alguns ruídos meus para o inconsciente, eles acabam reverberando numa fala de uma maneira que eu não queria, né? Então, deixo aqui o convite para você colocar essa atenção no seu dia a dia, se você se identificou com isso. Se quiser deixar um comentário, eu vou ficar muito feliz. Se quiser deixar o like também, vou agradecer demais. E, novamente, se quiser entrar em contato para saber um pouco mais do atendimento, meus contatos estão na descrição. Por hoje é isso, um abraço e boas vibrações.